Fala galera, eu sou o Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que é a LGPD. Quais serão as empresas que vão ser impactadas, o que deve ser feito, o que vai mudar. Mas antes, pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. Pessoal, eu acho que todos nós estamos ouvindo falar sobre a LGPD, que começou a vigorar agora em 2020. Né? Mas afinal, o que é a LGPD? Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. E a LGPD ela foi instituída pela Lei nº 3.709 de 2018, entrando em vigor agora no ano de 2020. Mas afinal, do que se trata a LGPD? Então, a LGPD ela estabelece condições nas quais os dados pessoais podem ser tratados. Ela também define um conjunto de direitos para os titulares dos dados, gera obrigações específicas para os controladores desses dados e cria uma série de procedimentos e normas para que haja maior cuidado com o tratamento de dados pessoais e compartilhamento com terceiros. Aí você ainda está meio confuso, então vou explicar agora com as minhas palavras. Pessoal, vocês sabem que hoje em dia as empresas elas coletam dados de praticamente todo mundo, né? Se você for comprar alguma coisa, você vai ter que minimamente colocar o seu nome, seu CPF, seu endereço. Então, o que acontece? Agora, essa lei da LGPD, ela vai determinar quais são os critérios que as empresas que coletam esses dados, elas devem obedecer. Então, as empresas elas vão ter que explicar, elas vão ter que deixar claro o que elas vão fazer com esses dados, se depois elas vão mandar propaganda com esses dados, se elas vão compartilhar esses dados com alguém. Ou seja, ela tem que agora fazer um compliance, ser transparente e deixar de uma forma muito clara o que ela vai fazer com esses dados que foram coletados. Se ela vai excluir esses dados, deletar, né? O que ela vai fazer? E pessoal, o Brasil ele se inspirou na Europa, que foi a pioneira, e depois também nos Estados Unidos, que usam mecanismos bem parecidos com a LGPD. Então, na Europa e nos Estados Unidos, foram criadas leis que elas definem justamente esses deveres por parte das empresas que coletam dados dos clientes. E aí, na Europa, inclusive, a lei ela pegou de uma forma tão rígida que a Europa, a União Europeia, ela só faz negócios com países que adotam medidas semelhantes. E aí, pessoal, a LGPD vai trazer alguns conceitos. Por exemplo, conceitos de dado pessoal. O dado pessoal é a informação básica relacionada à pessoa. Então, quais são as informações básicas? Não é o nome, o CPF, o RG e o endereço? Só que também vão ter dados sensíveis, que são dados pessoais sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, quando são informações mais detalhadas, como por exemplo, se a pessoa tem alguma doença em específico, qual que é o contexto religioso que ela está, qual que é a doutrina política que ela adota. Então, esses dados mais detalhados, as empresas que vão captar esses dados, elas vão ter obrigações também mais detalhadas, com termos de consentimento, etc. Então, pessoal, as empresas agora elas têm que se adequar ao LGPD. E quais são as empresas que têm que se adequar? Todas as empresas que coletam dados dos clientes. E praticamente todas as empresas coletam dados dos clientes, né? Eu vou dar um exemplo dos contadores, por exemplo. Os contadores coletam dados dos clientes. Então agora, essas empresas elas vão ter que se adequar. E aí vocês me perguntam, e se as empresas não se adequarem? Então elas vão receber multas, né? Elas vão receber multas e sanções, como por exemplo o impedimento de poder coletar dados dos clientes. E aí vem aquele ponto, imagine só uma empresa que não pode coletar dados dos clientes. É uma empresa que não vai poder trabalhar, não é? Então vocês fiquem muito atentos, procurem os advogados que são já especialistas nesse assunto de LGPD, para vocês saberem como se adequar. Certinho? E se vocês gostaram desse vídeo, então curtam, comentem e compartilhem.
Um grande abraço e até a próxima!